A culpa, ela é um termo usado para um sentimento negativo que repetidamente sentimos em relação a nós mesmos. A culpa, ela é sempre com nós mesmos. Por quê? Porque quando cometemos um erro que consideramos grave, ou quando gostaríamos de não ter feito algo, ou quando não queremos fazer algo e acabamos fazendo sem a nossa vontade, e muitas vezes vem esse sentimento de ressentimento conosco mesmo. E na maior parte das vezes vem aquele sentimento de arrependimento. E muitas vezes a gente fica com aquela sensação: ah, se eu pudesse voltar no tempo, né? Voltar ao passado, eu não fazia isso de novo. Então, fica sempre no arrependimento daquela atitude, daquela decisão tomada, né? Daquilo que você fez ou o que deixou de fazer. Porém, a culpa, ela vai corroendo a nossa alma. Por quê? Porque ela vai nos impedindo de ser nós mesmos. A culpa, ela fica, né, o tempo todo nos colocando para atender necessidades e expectativas dos outros, das outras pessoas. Por quê? Porque a gente estabelece um padrão que deve ser cumprido por nós e se não o fazemos, se não o cumprimos, começamos aí com o autoflagelo. Começamos aí com a punição, começamos a nos punir, né? Começamos a brigar com a gente mesmo, né? E ninguém te exige nada. Muitas vezes ninguém exige nada. Você faz isso. E por que fazemos isso? Porque nós já fomos ensinados desde a nossa infância que criança que faz coisa feia, que faz coisa errada, precisa ser punida. Culpa, a gente se pune. Então, não existe nenhuma cobrança externa, mas você se cobra, você se pune, fica no autoflagelo, fica no chicotinho, né, da dor. Naquele chicotinho ali da dor, naquele chicotinho ali do sofrimento e muitas vezes em um processo de julgamento, de auto-julgamento muito negativo e de autocobrança, de autocrítica muito negativa. Porque às vezes, né, você estabelece um padrão muito alto para você mesma. E por que queremos, né, que ficamos sempre querendo atender às expectativas, né? Às vezes queremos estar cumprindo todos os padrões da sociedade, de querer se encaixar, de querer continuar fazendo sempre aquilo que as outras pessoas ou que a sociedade, enfim, ou o mundo espera de nós. Normalmente, quando existe esse sentimento, né? Um sentimento de culpa, a vergonha está muito associada. Então, a culpa, ela está muito associada à preocupação excessiva com as opiniões dos outros, de necessidade de agradar, necessidade de ser validado, de ser aplaudido, de ser elogiado e muitas vezes não consegue fazer as coisas por si, mas precisa fazer por obrigação para atender às expectativas dos outros. Então comece a observar você
como é que tá? Como é que você está? Né? Quais são os sentimentos? O que você está fazendo? O que você está pedindo aprovação dos outros? Preste atenção nas suas ações. A pessoa que tem o sentimento de culpa, ela não consegue receber. E quando recebe, se sente mal por ter recebido algo. Ela tem a sensação de que está sempre devendo, de que sempre deve fazer para o outro e não se sente digna de receber, de aceitar presente, seja um elogio, né? Seja um reconhecimento, de qualquer maneira, seja físico, financeiro ou até mesmo emocional, né? Fala repetidamente que sente culpado. Sabe aquelas pessoas que o mundo gira em torno dele? A pessoa que sente que a culpa, o mundo gira em torno do seu umbigo, literalmente, que tudo que acontece ao seu redor é culpa dele? A culpa, esse sentimento de culpa, é a pessoa que tudo que acontece ao seu redor é culpa dele. Porque ele fez, porque ele não fez, né? Tudo é culpa da pessoa. Não é o sentimento, a emoção que está aí em você. E a partir do momento que a gente reconhece, fica mais fácil de lidar. Então, reconhecer que tem esses sentimentos de culpa, né? Então, se alguma dessas coisas que eu falei fez sentido para você, né? Isso fez sentido para você, virou alguma chave, né? Deixa aqui seu like, né? Curta e, se quiser, né, deixar no comentário se fez sentido,